as recargas disponíveis para os clientes da TIM pré-pago. E aqui eu vou te dar um exemplo pela questão de validade, de tempo de validade. Então as recargas de 30 dias são de 10, 15, 20 reais que você tem a composição. E aí quando você pensa em recarga na TIM, você tem que ver, lógico, cada prestadora funciona de uma maneira. Como é que acontece essa recarga? Busca sempre a prestadora para ela te passar as informações mais específicas possíveis. Aqui eu estou te passando o que eu consultei, o que eu pesquisei. Essas composições, ou seja, esses valores aqui, tanto de quantidade de dias de validade ou preço, podem ser variadas a qualquer momento. Ou seja, amanhã a TIM pode ir lá e mudar. Hoje ela pode estar fazendo isso. Então, entenda isso aqui como um parâmetro atual. Veja a data do vídeo, veja a data da aula, mas sempre que você tiver dúvida, recorre à prestadora. Ela é que sempre vai ter as informações mais atualizadas possíveis. Mas aqui você vai ter uma noção. Então isso aqui é com 30 dias. Com 60, aliás, com 60 ela não tem. Com 90, existem as recargas de 30 reais e de 40 reais. Se você for parar para pensar, 3 meses de 10 reais é uma recarga de 30. Então você pode parar e pensar, ok, se eu tenho aqui um ano, eu tenho uma recarga de 30 ou de 10, dependendo do que a pessoa queira, vai ser a mesma coisa. Então fica só ciente nisso se você quiser manter a linha ativa. Se você quiser usar dinheiro, realmente o crédito, você não vai se preocupar nessa questão. Você vai fazer a recarga do que você realmente for utilizar. E 180 dias, existem as recargas de 50, 60 e 100 reais. Acima disso, não tem na TIM. A TIM ela tem essa limitação aqui nessa quantidade de valores e nessa quantidade de validades. Não tem uma recarga, por exemplo, que seja de 60 dias ou com mais de 180 dias. E aí você fica com essa visão, vamos dizer assim, em mente. Se você é um cliente TIM pré-pago, essas são as possibilidades que você tem. E aí quando você para pensar, por exemplo, 90 dias são 3 meses, 99, 18, então 180 dias são 6 meses. Se você pegar aqui 50 por 6 meses ou 10 reais por 30 dias, você vai ver que são próximos os valores. Então é mais ou menos essa a média que você tem que pensar. Se o mínimo que você quer gastar é em torno para você ficar com a linha apenas ativa. Aí você raciocina. Se você gasta, por exemplo, uma recarga de 50 reais a cada 180 dias, ou se vai fazer uma recarga de 10 reais por mês, ou se vai fazer uma de 30 de 90 em 90 dias, isso é o mínimo para você manter a linha ativa. Lógico, você também vê com a prestadora em quanto tempo após a validade aquela linha vai deixar de ficar ativa, vai ser bloqueada, ainda existe o prazo de quarentena, ou seja, tem muito prazo. O ideal é você ficar sempre de olho na validade. Se possível, faz com que a validade sempre esteja ativa, que ela não expire, porque aí você não vai ter problema de esquecer ou algo do tipo. Mas a estratégia na prática é sua. Ou, se for numa empresa, da mesma maneira. A estratégia é sua, como você vai utilizar aqueles serviços. E como, lógico, a pessoa, o usuário, vai fazer isso. Porém, fique ciente aqui que essas são as recargas disponíveis para um cliente da TIM nos planos pré-pago.